Segura porque meu querido Nêmesis está no ar. Então já prepara o café, o chá ou o lencinho, porque o resumo do episódio 10 promete. Anteriormente terminamos com uma cena de tirar o fôlego. Tivemos um momento épico de declaração. O amor deles finalmente venceu os traumas do passado e superou o medo do futuro. Agora, nada mais importa. Eles se amam, e é isso que conta. So-young passou o dia inteiro cuidando de Jo-yeon. E quando a noite cai, como a pessoa responsável que é, ela pede para que ele tome os remédios antes de dormir. Mas aí vem a surpresa. Parece que a doença dele tinha nome e sobrenome. Baek So-young. Porque do nada ele solta: acho que já me sinto melhor. Ah, pronto. Era só saudade, meu povo. Mesmo assim, So-young se prepara para ir embora. Jo-yeon até tenta convencê-la a ficar, mas já está tarde. E agora, sem mais segredos entre eles, parece que finalmente vão assumir o relacionamento. A despedida acontece. Mas o ousado diretor, que a gente já conhece, decide que não vai deixá-la ir tão fácil assim. No último segundo, ele abre a porta do elevador novamente, puxa So-young pelo braço e a envolve num abraço forte. E aí ele sussurra: não posso te deixar ir. Por favor, fique. E pronto, pedindo desse jeitinho, com essa cara de bebê, é claro que So-young não resiste. E olha só no que deu, eles dormiram juntos. A gente já tá surtando, e isso porque o episódio mal começou. Mas nem tudo são flores. So-young ainda mora com o pai e esqueceu completamente de avisá-lo. Quando percebe que já amanheceu, ela entra em desespero. Sai correndo, chega em casa de fininho, tentando passar despercebida. Só que não adianta. O pai dela já estava acordado, esperando. E pelo olhar dele, parece que não pregou o olho a noite inteira. Mas em seguida, um pequeno sorriso escapa. Porque no fundo, ele vê algo diferente. So-young está feliz. E se a filha está feliz, ele também está. Enquanto isso, Jo-yeon ainda está radiante, achando que finalmente sua vida amorosa deu certo. Mas mal sabia ele que a realidade ia bater a porta bem cedo. O telefone toca. É do departamento de RH informando que ele está demitido. E a casa caiu. A presidente da empresa descobriu tudo. Mas o choque maior não foi a secretária braço direito dela que entregou. Pelo contrário, ela tentou acobertar o diretor. Só que a avó malvadona já tinha um plano. Contratou outras pessoas para vigiar cada passo dele. E como se já não bastasse, por ter quebrado a confiança da presidente, a chefe Kwon decide pedir demissão também. Quando So-young descobre, não pensa duas vezes. Sai correndo para falar com Jo-yeon. Mas no caminho, dentro do elevador, dá de cara com a chefe Kwon, segurando uma caixa. So-young nem repara, já chega perguntando desesperada pelo diretor. E aí vem a bomba. A presidente já sabia de tudo. Tinha vários olheiros vigiando eles. Foi assim que descobriram que So-young passou a noite na casa do diretor. Mas não para por aí. So-young fica ainda mais surpresa ao saber que a chefe Kwon sabia de tudo desde o começo. Ela guardou o segredo o tempo todo. E agora, com toda a verdade exposta, ela decidiu ir embora também. O coração de So-young está acelerado. Ela precisa falar com a presidente urgentemente. Mas não é só ela que está desesperada. Jo-yeon, já sabendo do que sua avó é capaz, sai em disparada dirigindo em alta velocidade. Ele precisa chegar até ela antes que seja tarde demais. Quando finalmente a encontra, ele não perde tempo. Sei que não está feliz com o nosso relacionamento, mas isso não vai me atrapalhar no trabalho. Mas a presidente não está nem aí para os argumentos dele. Sem demonstrar um pingo de emoção, se levanta e sai do escritório, deixando claro que a conversa acabou ali. Mas para Jo-yeon, não acabou. Sem alternativas, desesperado, ele se humilha. Se ajoelha diante dela e com a voz embargada implora: por anos, me dediquei, me esforcei, renunciei tudo o que gostava para me tornar o sucessor da Young-sun. Eu prometo ser ainda melhor, trabalhar mais, fazer tudo o que for preciso. Mas a avó nem pisca. E solta as palavras mais cruéis que ele poderia ouvir. Eu achei que você poderia ser um substituto, mas não passa de um defeito. E finaliza com a sentença que o destrói por dentro. Tenho nojo de ter você como meu parente. Eu também tenho nojo. Desde que meus pais morreram, eu não podia ficar triste, nem ser feliz. Aguentei tudo, me esforcei para seguir seus padrões, para ser reconhecido por você. Mas agora me diz, eu não posso nem amar? A resposta dela vem como um tapa na cara. Claro que não. O sucessor da Young-sun não pode namorar uma funcionária qualquer, filha de um qualquer. E ali naquele instante a verdade bate com força. Ela nunca teria o aceitado. Ele nunca teria sido bom o suficiente, nem como neto nem como diretor. As palavras dela não foram só cruéis. Foram um golpe fatal. Atordoado, ele sai dali sem olhar para trás. Quando So-young finalmente o encontra, basta um olhar para entender. Ele está despedaçado. E por mais que tudo dentro dela grite para ficar ao seu lado, ela sabe, ele precisa de um tempo sozinho para se recompor.
Na manhã seguinte, uma conversa inesperada. A chefe Kon chama Jo-yeon para uma conversa reservada. Ela sabe de tudo. Ela sempre soube. Os shows de rock, as pequenas coisas escondidas no escritório de casa, o relacionamento secreto com So-young, nada nunca passou despercebido por ela. Sempre admirei a presidente. Mas conheço você desde criança. Estou do seu lado. Apoio você e a So-young. Sem trabalho e sem rumo, o diretor decide ir até a casa de So-young para buscar alguns pertences que havia deixado no sótão. Mas ao chegar lá, dá de cara com seu cunhado e o encontro inesperado vira um almoço. A conversa flui e sem filtro nenhum, o cunhado solta. Então, isso significa que você está desempregado, assim como eu. O golpe no ego vem forte. Ele nunca teve que lidar com esse tipo de situação antes. E agora? Agora ele estava ali no mesmo barco que o cunhado. E não para por aí. No meio da conversa ele descobre algo que mexe ainda mais com ele. So-young sempre foi forte, mas só chorou 2 vezes na vida. Quando terminou com você, e por causa do dragão negro. Ele congela. A família dela não sabe que ele é o dragão negro. E agora, sem precisar mais buscar o reconhecimento da avó, ele tem um novo objetivo: ser aceito por essa nova família. A missão começa, e não vai ser nada fácil. Sem jeito nenhum para serviços braçais, Jo-yeon se oferece para ajudar o sogro no trabalho. Uma tarefa simples: trocar uma maçaneta. Só que não é tão simples assim. Depois de suor, esforço e alguns momentos humilhantes, ele consegue finalizar o serviço. E sente um orgulho imenso. No fim do dia, ele se oferece para preparar o jantar. Silêncio total. A família toda olha para ele como se tivesse falado algo absurdo. Você sabe cozinhar? O homem, além de fofo, tem talento. Durante a preparação, eles ficaram surpresos. O cunhado dá um risinho e comenta: Ele passou o dia inteiro tentando impressionar o pai da namorada dele. O sogro, que já estava de olho em cada movimento do diretor, não pode negar, estava desconfiado. Jo-yeon então olha nos olhos dele e diz com firmeza: É normal estar preocupado. Minha família nunca foi normal. Estou nessa situação agora, mas quero que saiba, nunca irei abandoná-la ou fazê-la chorar. O sogro finalmente respira fundo, aliviado. O diretor pode ter perdido o emprego e a família, mas ganhou outra muito mais calorosa. Quando So-young chega em casa, encontra um jantar impecável. Tudo bem apresentado, delicioso e o melhor, feito por Jo-yeon. O clima é leve, cheio de união, afeto e felicidade. Parece que finalmente sair da empresa foi um alívio para o coração dele. Mas quando todos terminam de jantar e a noite cai, vem a bomba. Você trabalhou bastante. Durma aqui hoje. Amanhã eu preparo o café da manhã. E agora? Onde ele vai dormir? No quarto do cunhado? Do sogro? Da namorada? Nenhuma opção parece boa. Depois de um debate constrangedor, a decisão final é que todos vão dormir juntos na sala. Menos So-young, que vai para o quarto dela. Antes de sair para o trabalho, So-young e Jo-yeon trocam uma despedida daquelas bem fofas com promessas e suspiros. Nunca mais vou te fazer chorar. Esse diretor nos faz suspirar, mas o dia ainda tem surpresas, e não são boas. Ao chegar na empresa, So-young descobre que foi transferida de setor. Os boatos finalmente deram resultado, e agora ela está no setor de manutenção. Muitos na empresa começam a se perguntar como que So-young, a mulher que não levava desaforo para casa, aceitou ser rebaixada sem reclamar. Afinal, no primeiro episódio ela batia de frente com todo mundo. Mas agora, há algo maior que seu orgulho. Ela está aceitando tudo por amor. Ela acredita que um dia o diretor vai voltar. O romance entre eles está indo bem, mas a vida profissional dela está um verdadeiro caos. E como se isso já não fosse suficiente, outro casal também está passando por momentos difíceis. Kim Shovo e Adin estavam vivendo um verdadeiro conto de fadas. Trabalhando juntos, namorando. Tudo parecia perfeito. Até que a mãe de Adin aparece de repente com o ex-marido dela. Sim, o cara que ninguém queria ver de novo. E para piorar, a mãe dela está do lado dele. Você deveria considerar voltar para ele. Mas Adin não quer saber desse homem nunca mais. E então solta a bomba. Eu me divorciei porque ele me traiu. A mãe dela fica em choque. Ela sempre culpou a filha pelo divórcio. Dizia que ela foi egoísta e precipitada. E agora, nesse barraco, descobre que na verdade estava errada esse tempo todo. A pressão é tanta que ela até passa mal. Que reviravolta, hein? Enquanto isso, na empresa, a presidente já escolheu outro para substituir o diretor. E ao perceber que So-young não pediu demissão mesmo após ser rebaixada, ela decide agir. Mas antes, temos uma conversa que pode mudar tudo. Por que você não pediu demissão? Porque o diretor pode voltar. A presidente solta uma risada de desprezo. Não seja estúpida. Eu não pretendo trazer alguém desqualificado de volta.
mas So-young não recua. Então esse cargo vai ficar vago para sempre. Afinal, quem mais poderia assumir? A presidente encara ela séria, mas So-young não termina por aí. Você é a única família dele. Ele se esforçou a vida inteira para ser reconhecido por você, mas tudo o que faz é culpá-lo pelas suas desgraças. A avó do diretor fica sem palavras, e então So-young dá o golpe final. Eu não quero recuperar o emprego. Quero recuperar a família do diretor. E é nesse momento que fica claro, ela não mudou, ela só estava guardando suas palavras para a hora certa. Será que essa conversa vai fazer a presidente refletir? Nosso querido diretor não fazia ideia de que So-young estava lutando por ele nos bastidores. Mas quando descobre, ele vai atrás dela na mesma hora. Isso é culpa minha, você só foi transferida por minha causa. Eu aceitei essa decisão porque foi minha escolha. Eu fiz isso por mim e porque amo você. Nosso diretor fofo fica emocionado, mas então ele olha nos olhos dela e solta um enigmático. Então, eu também vou tomar uma decisão. Por você. Mas o que será que ele quis dizer com isso? Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Sr. Kim está se esforçando ao máximo para cuidar de Adin. Depois de deixá-la em casa, ele traz presentes para a mãe dela. Mas não só isso, ele também comprou câmeras de segurança para o restaurante. Ele teme que o ex-marido dela tente alguma coisa e quer protegê-la. Esse homem é um príncipe, mas Adin não está disposta a aprofundar essa relação. Ela já se machucou demais no passado e tem medo de se envolver de verdade. Eu sei que você colocou um limite entre nós, posso ignorar esse limite? Adin responde friamente. Se você não entende, então não tem como continuar. Meu Deus, que corte frio foi esse? Tínhamos 2 casais lindos nesse dorama. E agora? Acabou? Sério, Adin podia ao menos ter aceitado os presentes. No dia seguinte, um grande evento está para acontecer. Um acordo comercial para o turismo global vai reunir grandes nomes, incluindo o grupo Yongsun e o prefeito da cidade de Ana. Além disso, uma das lojas da empresa será reinaugurada. No evento deveriam estar presentes o prefeito, a presidente da Yongsun, o substituto do diretor. Mas logo no começo, a presidente precisa se retirar por um momento. E é nesse instante que algo completamente inesperado acontece. Na hora das apresentações, ninguém do grupo Yongsun se levanta para falar. O salão fica em silêncio. Todos começam a cochichar. O que está acontecendo? Quem vai falar em nome da empresa? E então, a porta do salão se abre. E quem entra? Ban Ju-yeon, nosso diretor fofo maravilhoso e demitido. Sim, ele está de volta. Ele aperta a mão do prefeito com confiança. Ele está tomando o lugar da presidente, sem autorização. Mas como? O que ele está planejando? Isso definitivamente não vai acabar bem. No próximo episódio vamos descobrir tudo. Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima!